Olá, eu sou o narrador. Seja muito bem-vindo ao canal Casa na Árvore. Ou, pelo menos, é o que eu gostaria de dizer. Mas como você vai ver a seguir, esse não é um vídeo habitual para o meu canal. E está bem longe de ser o tipo de vídeo que eu gosto de fazer. Quando eu comecei a produzir vídeos para o YouTube, fazem mais de 2 anos, a última coisa com a qual eu achei que me veria envolvido é com drama. Porque drama é um negócio muito estúpido, algo que faz todo mundo perder tempo, te deixa estressado, desanimado e às vezes até desmotivado. E nunca realmente vale a pena, considerando que na maioria das vezes, o que ocasiona o drama são situações ou conflitos tão mundanos que quando você para refletir, fica claro que era só algo muito idiota que acabou por se tornar uma bola de neve. Por muito tempo eu decidi me resguardar e evitar falar sobre esse tópico, porque eu me vi na obrigação de proteger a identidade dos envolvidos, incluindo da pessoa que ocasionou tudo isso, em primeiro lugar. E além de que o meu canal não é lar para esse tipo de conteúdo. Mas recentemente se tornou bem claro para mim que isso não vai parar e que a situação já havia passado dos limites. E é por isso que eu venho aqui hoje, fazer uma análise completa e explicar para vocês tudo sobre essa bagunça em que eu acabei me envolvendo. E através desse vídeo, como eu pretendo acabar com isso de uma vez por todas. No decorrer desse vídeo, eu vou mostrar para vocês vídeos e imagens que eu e as pessoas que me ajudaram na produção disso reunimos extensivamente. Eu vou dar explicações e oferecer o contexto geral para entender tudo. Então é por isso que eu peço para que vocês prestem bastante atenção, porque vamos abordar alguns tópicos sensíveis. Então é por isso que eu não vou monetizar e nem usar o meu avatar, porque no fim das contas é um assunto pessoal, do qual eu quero falar livremente, sem estar atado ao meu personagem, o narrador. E também porque isso tudo é um negócio tão infantil e estúpido, portanto, não precisa se preocupar que não é nada muito sério, mas esteja avisado e se prepare para uma imbecilidade sem precedentes. Mas bem, com toda essa introdução fora do caminho, hoje eu quero falar com vocês sobre um indivíduo particular e a pessoa que tem me causado tanto estresse. Eu tô falando de um youtuber, um indivíduo que se chama na internet de Indiano Crítico. Alguns de vocês podem ter certa familiaridade com esse nome, mas ainda assim, eu vou apresentá-lo para aqueles que não o conhecem. Indiano Crítico é um youtuber pequeno com um canal dedicado à análise de games. Nos vídeos dele, ele tem um avatar que é esse personagem grosseiramente desenhado no Paint. E como o nome sugere, o indiano faz vídeos criticando vários tipos de mídia, costumeiramente com um tom de bom humor, e cuja edição tem uma pegada bem simples, feita no celular. Alguns dos vídeos antigos dele são repletos de marcas d'água, o que não é algo muito incomum de se ver em canais desse calibre. E além de usar o avatar, o indiano também tem o costume de mostrar o próprio rosto com frequência nos vídeos dele. Mas eu não vou estar mostrando isso nesse vídeo para proteger a identidade dele. Especialmente porque o indiano ainda é um menor de idade. Ele tem uns 16 ou 17 anos agora, e eu já prevejo que muitos de vocês vão achar essa decisão bem boba, já que você pode simplesmente procurar pelo canal dele na aba de pesquisa e se deparar com a cara de feioso do indivíduo na thumbnail de algum vídeo dele. Mas eu sou o tipo de pessoa que valoriza muito a própria privacidade, e se o indiano fosse o meu filho, mostrando o rosto na internet,
Eu não iria gostar que um canal maior que o dele fizesse um vídeo expondo o rosto dele dessa forma. Então eu não vou estar assumindo essa responsabilidade. E também quero aproveitar para deixar claro que vocês não devem, sob circunstância alguma, ir atacar o indiano ou qualquer pessoa mencionada nesse vídeo. O meu objetivo é fazer uma análise da situação e ter um desabafo pessoal, não incitar violência, porque a internet já está cheia disso. Então não sejam tão baixos a esse nível. Mas voltando ao tópico do indiano em si, não tem muito mais que eu possa falar sobre o canal dele, além do que já foi dito anteriormente. Mas a pessoa em si, o indiano crítico, costumava ser um inscrito e um fã do meu canal. De fato, eu o conheci através de uma fanart um tanto esquisita, na qual ele me marcou na minha já extinta conta do Twitter. Eu agradeci e dei um retweet na fanart dele, e ficou por aí. Até que depois de um tempo, quando o Festa do Chá foi criado, que é o servidor de Discord do meu canal, o indiano foi um dos membros que entrou nele na época em que o servidor ainda era novo. E foi a partir daí que os problemas começaram. É até engraçado, porque se tem algo que eu tenho pensado muito ultimamente, é em como o Discord parece ser a raiz de 1 milhão de problemas. É como se todo tipo de drama nascesse nessa plataforma. Chega a ser surpreendente. Por outro lado, uma das coisas que eu mais gosto no Discord é a capacidade de poder interagir com o seu público, o que é algo muito útil para um criador de conteúdo. E não foi diferente com o indiano. Eu interagia com ele no servidor, e depois de um tempo, ele começou a me enviar mensagens privadas pedindo por ajuda e aconselhamento em projetos pessoais que ele estava desenvolvendo. Na época, isso não me perturbava. Então eu dei para ele a ajuda que ele pedia. Mas as coisas começaram a piorar quando o comportamento do indiano foi se tornando mais errático. Ele divulgava o canal dele com uma frequência quase absurda no canal de recomendação do servidor, praticamente exigindo um feedback dos meus inscritos para os vídeos dele. Ele também começou a fazer comentários bem estranhos, que deixavam as pessoas um pouco desconfortáveis, mas ainda assim eram coisas menores que dava para lidar. E sendo que eu mesmo conversava com ele pessoalmente e o aconselhava a não fazer e dizer certas coisas, tudo parecia correr bem, e essas nossas conversas costumavam terminar com o indiano afirmando que ele iria mudar para o melhor. E na época, eu acreditava nele. Mas depois de um tempo ficou claro que ele não se importava de verdade. Houve 2 incidentes particulares que ajudaram a consolidar a percepção que as pessoas do servidor tinham do indiano. Um deles foi quando ele começou a ofender e comparar de maneira desfavorável uma das meninas que participavam do servidor com o Christian, um indivíduo autista e transgênero, do qual eu já fiz alguns vídeos falando sobre. E por mais que o comentário dele tenha sido recebido na esportiva inicialmente, isso não chega a mudar o fato de que foi desrespeitoso e que ia contra as regras de convívio do servidor, especialmente dito para uma pessoa com a qual ele não tinha intimidade nenhuma. Eu cheguei a o corrigir tanto no servidor quanto pessoalmente, mas depois de um tempo, ele voltou a ofender essa garota com mais comentários negativos e comparações desrespeitosas, achando que era algo que não tinha problema algum em fazer e que devia ser levado na brincadeira. A outra situação veio a acontecer pouco tempo depois. Acontece que no servidor nós temos regras estritas contra qualquer tipo de conteúdo adulto.
Postar vídeos ou imagens de cunho sexual, especialmente, pode resultar até no banimento definitivo de um membro do servidor. Então, um dia qualquer desses, um dos meus amigos, que contribuiu para o canal de diversas formas, postou um áudio no canal de memes do servidor que foi julgado como sendo de cunho sexual. Por essa razão, ele foi expulso pelos moderadores, e quando eu soube da situação, já bem mais tarde, decidi conversar com ele pessoalmente e readmiti-lo com um aviso de que ele não deveria mais fazer isso. A questão é que o servidor funciona dessa maneira. Os moderadores são a autoridade principal. Mesmo sendo o criador do servidor e o dono do canal, eu não tenho uma participação ativa nas decisões dos moderadores. Mas quando eu fui informado dessa situação, decidi conversar com a pessoa em questão, esse amigo meu, por ser uma pessoa em quem eu confiava e cuja índole eu conhecia. E depois de me certificar de que ele não postaria conteúdo do tipo de novo, ele foi readmitido no servidor. E se você estiver curioso para saber o que exatamente ele postou, é basicamente um áudio onde personagens de Dragon Ball Z falam sobre ter relações íntimas. E para ser sincero, eu só vim a escutar o áudio em questão muito tempo depois dessa controvérsia já ter acabado. E foi aí que eu percebi que não era nada muito perturbador. Era um negócio bem leve e que certamente era algo que não merecia um banimento ou uma expulsão. O áudio em questão é tão bobo e inofensivo que ele está disponível livremente no próprio YouTube para ser assistido. Uma plataforma que, como vocês bem sabem, tem regras estritas sobre conteúdo sexual. E segue aqui o áudio, para que vocês possam tirar suas próprias conclusões. Não, é que... Mais uma. Tira a camisa. Tira mais. que foi? Tá querendo me agarrar, é? Pensando bem, por que não? Vem cá. Eu sempre quis agarrar você. Já tá ficando no ponto. O seu também. Tira essa bermuda. Vai, tira a roupa também. Olha só. Tá sem cueca, safadinho. Eu vim pronto pra você. Olha, eu vou ser sincero. Quando eu escutei esse áudio durante o processo de escrita do roteiro desse vídeo, eu quase passei mal de rir. E olhando de volta agora, realmente não era nada muito sério. E depois que a pessoa em questão retornou para o servidor, todo mundo esqueceu da situação, ou só riu e seguiu em frente. Com uma exceção. O indiano viu esse áudio como se fosse uma espécie de afronta a Deus e começou a protestar, enchendo o saco dos moderadores, pedindo pela expulsão do meu colega. Não só isso, mas ele ameaçou sair do servidor se não ocorresse algum tipo de punição mais séria e tentou convencer outros membros ativos do servidor a saírem com ele. Como absolutamente ninguém foi na dele, o indiano tentou me dar um ultimato e saiu do servidor. E mais tarde, colocou a culpa em mim por readmitir o meu colega de volta, alegando que eu estava demonstrando favoritismo por ele ser uma pessoa que eu conhecia. Até hoje, esse é o principal argumento do indiano para mostrar que eu sou algum tipo de líder corrupto e opressor. O que o indiano falhou em perceber, porém, é que ele mesmo já havia quebrado as regras diversas vezes antes desse ocorrido, com seus comentários desrespeitosos e desdém pelas diretrizes do servidor. Ainda assim, eu fiz vista grossa e deixei que ele saísse impune, apenas tendo conversas pessoais com ele e o aconselhando ou corrigindo da mesma forma que eu tive com o meu amigo em questão. Então está bem longe de ser o comportamento abusivo e parcial que ele alega ser.
Acontece que depois que o indiano saiu do servidor, eu conversei com ele, já sem muita paciência, e ele se convenceu de que fez errado e que deveria voltar para o servidor. Por um tempo, eu achei que a situação iria acabar por aí. Mas eu estava severamente enganado. A próxima ocorrência foi quando o canal atingiu a marca de 1.000 inscritos. No nosso servidor, os membros decidiram fazer uma call, uma chamada por voz para poder comemorar. O indiano não só participou, como decidiu fazer uma algazarra enorme, ligando a webcam e começando a fazer poses e gestos provocativos, incluindo lamber uma foto de Adolf Hitler. E sim, você não ouviu errado. Ele começou a lamber uma foto de Adolf Hitler em cal e fazer outras peripécias estúpidas por atenção, incluindo comentários sugestivos para aquela mesma garota que ele havia ofendido anteriormente, e fazendo coisas que não serviam para nada, além de fazê-lo parecer um palhaço e deixar os outros desconfortáveis. A call no servidor era para ser algo mais amigável, uma comemoração da marca de 1.000 inscritos, mas o indiano decidiu se tornar o centro das atenções de uma maneira bem inconveniente. Numa tentativa de justificar o seu comportamento, mais tarde, ele afirmou que estava bêbado depois de ter consumido uma garrafa inteira de vinho. O que só torna tudo muito pior, já que, como eu disse antes, o indiano é um menor de idade, que depende da supervisão dos pais. Então, como ele pode ter consumido vinho o suficiente para, como ele alega, ter ficado embriagado, é algo que até agora não sai da minha cabeça. Para mim, ou ele está mentindo, ou os pais dele realmente não têm ideia das besteiras que ele anda fazendo na internet. E eu honestamente não sei qual é a pior alternativa. Indiano também mostrou uma incapacidade nata em prestar atenção nos anúncios do servidor e ler as diretrizes de conduta e o canal de notícias. Em uma dessas situações, que revelam uma boa parcela do ego dele, eu havia liberado uma notícia geral no servidor em que eu explicava, em detalhes, como funcionariam as eleições para moderadores, que essencialmente são a autoridade responsável por manter a ordem geral na comunidade. Eu fiz questão de marcar todo mundo para que todos os membros lessem e sanassem quaisquer dúvidas. E todos no servidor entenderam sem nenhum problema, com uma exceção particular. O indiano ignorou completamente a explicação que foi dada e, no dia seguinte, me mandou uma mensagem privada em que ele enviava um currículo, um arquivo no qual ele se vangloriava de seus feitos como membro da comunidade em uma tentativa bizarra e mentirosa de ser eleito como moderador. Para quem está vendo isso de fora, pode não parecer grande coisa, mas a insistência do indiano em se vangloriar e vender essa imagem de si mesmo como uma pessoa muito amada que conhecia extensivamente os membros do servidor não era só algo muito fingido e manipulativo, como totalmente fora da realidade. Eu já havia recebido muitas reclamações sobre os comentários e o comportamento dele até aquele ponto, incluindo de pessoas que eram próximas de mim. Então, com a minha paciência já se esgotando, eu decidi ter mais uma conversa séria com ele sobre isso. Indiano me pediu desculpas e disse a mesma coisa que ele já vinha me dizendo, sobre como ele iria melhorar. E ficou por aí. Nós não conversamos por um bom tempo, e as coisas no servidor pareceram se estabilizar. E mais uma vez, eu achei que a situação estava acabada por definitivo. E mais uma vez, eu estava enganado.
Mesmo através de todas essas coisas bizarras, o indiano permaneceu no servidor. Ele não era tão querido pelos outros membros como alegava ser, mas ainda era tratado com respeito e gentileza. E durante várias semanas, o indiano me mandava mensagens privadas pedindo a minha ajuda com inúmeros projetos que ele elaborava. E eu, pacientemente, oferecia o auxílio e as críticas que ele precisava. Vez ou outra, tomando até a iniciativa de conversar com ele sobre as coisas nas quais eu achava que ele poderia melhorar. E uma dessas coisas é, sem dúvidas, a edição dos vídeos dele. Acontece que, de acordo com o próprio indiano, ele tem o equipamento necessário, incluindo um computador, para editar os vídeos dele. Ainda assim, ele se recusa a explorar outras possibilidades, porque está determinado a editar os próprios vídeos apenas pelo celular. E eu não estou tentando dizer que você não pode ter uma boa edição de vídeo feita pelo celular. Claro que exige muito esforço, algo que o indiano não parece muito comprometido em obter. Mas, sem dúvidas, a grande maioria dos editores vai concordar que os programas de edição de um computador são muito mais avançados e oferecem muito mais ferramentas e controle sobre a qualidade dos vídeos. E para alguém como o indiano, que alega querer uma edição perfeita e leva a qualidade do canal dele muito a sério, ele se recusa a explorar novas possibilidades, por estar apegado a um costume preguiçoso e muito datado. Me lembro dele pedir para analisar vídeos e ler textos que ele havia escrito, entre outras coisas. Houve um momento em que ele inclusive me pediu para ler e o ajudar na elaboração de um hentai que ele estava escrevendo, o que é algo que se torna muito irônico, considerando o que vamos ver em seguida. Acontece que o indiano é o tipo de pessoa que tenta fazer dezenas de coisas de uma vez só. Ele se tornou tão obcecado com a imagem do próprio canal que, ao invés de focar na qualidade dele e em maneiras de melhorá-lo, ele começou a investir seu tempo em projetos paralelos, como criar uma história em quadrinhos sobre si mesmo, iniciar uma religião, fazer um jogo do indiano, escrever livros, criar uma plataforma para youtubers se unirem, editar um iceberg sobre si mesmo e diversas outras coisas. Ainda assim, eu o aconselhei muito durante esse período, e o guiei a focar as energias dele no próprio canal, para que ele pudesse crescer de uma maneira natural. Por um bom tempo, eu achei que os problemas com o indiano haviam acabado, mas logo tudo iria desabar de uma vez só. Acontece que o indiano também era desenhista, e mais especificamente, ele era dono de uma conta no Twitter dedicada a desenhar hentai, algo que ninguém realmente sabia até então. Mas em algum ponto depois de excluir a própria conta, o indiano passou a odiar fervorosamente qualquer tipo de pornografia, especialmente hentai como os que ele costumava desenhar. Durante um debate privado entre o indiano e um dos membros do meu servidor, ao qual eu vou me referir apenas como M para proteger a identidade dele, o indiano expôs a sua opinião de que o hentai era o tipo mais preguiçoso de arte que poderia existir. E aqueles que desenhavam e participavam dessa comunidade eram alienadores que deveriam ser odiados. Você nem precisa confiar nas prints que eu estou mostrando, pois o próprio indiano já fez vídeos abordando esse tópico, deixando bem claro a sua opinião sobre esse tipo de mídia. Mas as pessoas sempre se esquecem de falar, por medo, sobre quem são os responsáveis por isso. Quem são as pessoas que são culpadas por nós termos milhares, se não milhões de adolescentes viciados em pornografia na nossa era atual?
Quem são os responsáveis por isso? São os sites pornográficos que permitem isso, são os artistas de hentai que fazem isso, são atores, são atrizes, são diretores, até o cameraman que filma esse tipo de desgraça, até ele está envolvido nisso. Nós não podemos usar o discurso utópico de ficar falando que não, todas as pessoas precisam ser respeitadas, todas elas precisam ser aceitas na nossa sociedade. Se nós queremos ter um mundo grande, se nós queremos ter uma internet grande, se nós queremos voltar a sermos grandes pessoas como nós éramos no passado, nós precisamos abrir a cabeça e percebermos que não são todas as pessoas que são aceitas na nossa sociedade, que devem ser aceitas na nossa sociedade. O que deveria ser feito? Deveriam invadir a casa da Zone-sama, abrir o computador dela, apagar todas as contas que ela tem, que ela criou em sites, em Twitter, Instagram, Newgrounds, Rolê 34, em qualquer lugar da internet, apagar tudo que ela tem, queimar o computador dela, queimar a mesa digitalizadora dela para ela nunca mais poder animar, pegar a Zone, levar ela para o quintal, amarrar os braços dela com uma corda, amarrar essa corda em um helicóptero e sair com ela pelo mundo inteiro, com a Zone-sama pendurada pelos braços no helicóptero. E olha, se vocês me derem 1 minuto para expor a minha própria opinião, eu devo dizer o seguinte. Eu não sou um especialista em hentai porque eu não tenho contato com esse tipo de mídia, e também não é algo do qual eu particularmente aprovo. Ainda assim, ter essa opinião não me dá o direito de desejar o mal para as pessoas que produzem e consomem hentai, ou sair dizendo por aí que eu gostaria que eles fossem torturados ou isolados socialmente por causa do que eles fazem. Isso é só pura babaquice, especialmente vindo de alguém como o indiano, que, como já vimos antes, também era um artista de hentai. E era uma opinião parecida com a minha que a pessoa com quem o indiano discutia, o sujeito M, também partilhava. Ele estava claramente desconfortável com a conversa, mas ainda assim respondia e rebatia os pontos que o indiano trazia à tona, o que só serviu para deixá-lo ainda mais irritado. A discussão acabou se tornando mais errática quando eles começaram a falar sobre a noção de desenhar hentai de pessoas reais. O indiano acreditava que isso era uma coisa desrespeitosa, o que eu acho que é algo com o qual todos nós podemos concordar. Mas a maneira como ele expressou isso também foi muito desrespeitosa com a pessoa com quem ele estava discutindo. Ele disse, e eu parafraseio, eu queria muito que o artista em questão tivesse desenhado alguém da sua família na forma de hentai. Eu não sei como isso deve parecer para vocês, mas para mim, e para a pessoa que estava discutindo com o indiano, foi muito desrespeitoso. Também é um gigantesco ato de hipocrisia você afirmar que é contra a sexualização de pessoas reais e, no instante seguinte, afirmar que gostaria que alguém da família de dito indivíduo fosse sexualizado, só para provar o seu argumento. É até um pouco irônico, considerando que o indiano afirma nesse mesmo parágrafo que desrespeito não é algo subjetivo, e sim geral. Mas quando ele desrespeitou uma das usuárias no meu servidor, ele relutou quando eu o corrigi, porque, segundo as palavras dele, eu fui o único ofendido, e dessa forma o que ele fez não é desrespeitoso. É uma hipocrisia gigante, e não seria a última vez que veríamos algo assim. Esse ocorrido foi essencialmente a gota d'água que fez o copo transbordar. A pessoa que estava discutindo com o indiano avisou os moderadores do meu servidor que, mais uma vez, ele estava sendo desrespeitoso e importuno. Os moderadores me avisaram sobre o ocorrido, e eu deixei que eles tomassem a decisão que achassem melhor, sem me envolver muito. A discussão em si não tinha ocorrido no servidor,
mas em uma conversa privada entre dois membros. Ainda assim, não deixava de ser desrespeitoso, especialmente para alguém com o histórico de fazer besteira, como um indiano. Foi isso que os moderadores levaram em consideração. As promessas do indiano de melhorar e fazer melhor eram completamente furadas, e se tornou claro para todo mundo que ele só iria continuar importunando e sendo desrespeitoso com as pessoas. Por essa razão, e levando tudo o que ele fez em consideração, não só esse incidente, o indiano foi expulso do servidor. Dessa vez, eu achei que esses conflitos bestas iriam acabar definitivamente. Mas foi a partir daí que as coisas se tornaram realmente sérias. A reação do indiano depois de ser banido foi bem melancólica. Ele começou a desabafar com alguns dos usuários que conhecia e levou a situação ao Twitter, dizendo que havia perdido todos os amigos que tinha. Uma das coisas importantes de se notar é que ele também menciona que foi banido de todos os servidores do Discord que ele entrou, não só o do nosso canal. Então guardem isso na memória, que vai ser importante mais tarde. Indiano disse diversas vezes que ele iria dar um tempo em servidores do Discord e focar mais no próprio canal. Mas isso não durou muito tempo, porque logo ele veio a criar o que viria a ser conhecido como o Reino de Tolemark, um servidor do Discord dedicado ao próprio canal, e que na época era aberto para os usuários de toda a internet, incluindo pessoas do meu servidor. Na época, eu fiquei feliz com isso. Era bom saber que o indiano iria ficar no canto dele, tendo um espaço para interagir com a própria comunidade e focar nos seus projetos pessoais. Porém, as coisas mudaram logo em breve, quando eu fui avisado de que o indiano estava novamente arranjando problemas com as pessoas do meu servidor. Alguém me disse que ele estava usando uma fanart em pixel art, retratando o personagem dele como ícone do servidor, sem permissão ou conhecimento do artista original. Isso foi algo um pouco mais pessoal para mim, porque o artista em questão é um dos meus melhores amigos e uma pessoa que colaborou com o canal diversas vezes, incluindo no nosso banner atual. Eu conversei com ele, e ele realmente não tinha ideia de que o indiano estava usando a arte que ele fez sem dar créditos, pedir permissão ou sequer avisar. Então eu decidi averiguar por conta própria, entrando no servidor do indiano, e sim, a pixel art realmente estava sendo utilizada. Não foi só isso, mas quando eu entrei lá, também me dei conta de que o formato e a estrutura do servidor dele era muito parecida, para não dizer quase idêntica, à do meu servidor, o Festa do Chá. Tirando os nomes que estavam alterados, os canais e até a ordenação deles era praticamente a mesma. E eu sei que ninguém é realmente dono de um modelo do servidor do Discord, e é normal você pegar ideias ou conceitos de outros servidores que você acha legal. Não tem nada de errado com isso. Mas o servidor do indiano não só era idêntico ao Festa do Chá, como também não tinha nenhuma originalidade, salvo pelos canais cujo foco eram vangloriar o próprio indiano. Então eu chamei ele para uma conversa privada e expliquei a situação. Ele removeu a fanart do meu amigo como ícone, consentindo com o que eu pedi. Mas quando eu vim a questionar a similaridade do servidor dele com o meu, o indiano entrou na defensiva, dizendo que copiou o meu modelo porque ele era ocupado demais para trabalhar em algo original e só dele. O que é um absurdo, não importa de que forma você olhe, porque um servidor do Discord é algo que uma pessoa consegue criar em menos de 20 minutos,
e, de acordo com o indiano, ele não tinha tempo para isso, porque precisava focar no próprio canal e em estudar. Então eu disse para ele que focar no servidor e se esforçar para criar um espaço legal para os fãs dele interagirem era sim focar no canal dele, e que ele estava simplesmente sendo preguiçoso por não dar o mínimo de esforço necessário para fazer algo legal. Ele admitiu que talvez sim, mas que eu não tinha o direito de dar corretivo nele. E por fim, me bloqueou. Se passaram uns bons dias sem que nada acontecesse. Semanas, se eu não me engano. E eu vou ser honesto, ser bloqueado pelo indiano foi como uma bênção, já que eu não precisava me preocupar com ele me enchendo o saco o tempo todo. As coisas se aquietaram no servidor dele, e no meu, ninguém realmente se lembrava dele. Eram muitas poucas vezes em que o indiano era mencionado. Um usuário chegou a revelar, inclusive, que o indiano estava escrevendo um livro sobre toda essa briga no Discord, que resultou no banimento dele. Tenta só absorver isso. O garoto estava tentando escrever um livro de fantasia, romantizando uma briguinha de internet e colocando a si mesmo como protagonista redimido, alterando eventos para que ele pudesse ser visto de modo mais heróico e respeitável. Engraçado como essa é a mesma pessoa que me disse que não tinha tempo para criar um servidor no Discord para os próprios inscritos. Mas, aparentemente, para trabalhar numa besteira dessas, ele tinha todo o tempo do mundo. Algum tempo depois, o indiano decidiu me desbloquear e me mandar mais uma mensagem. Dessa vez, ele estava propondo algum tipo de acordo de paz, afirmando que se eu permitisse ele de volta no meu servidor, ele faria o mesmo por mim. Eu expliquei para ele que eu não tinha interesse nenhum nisso. A esse ponto eu já estava mais do que cansado das insistências do indiano, e voltei a explicar para ele que, mesmo se eu o quisesse de volta no Festa do Chá, a decisão não cabia a mim, porque quem decide quem permanece banido são os moderadores. Eu sugeri que ele conversasse com eles, e foi o que o indiano fez. Apenas para perceber que não, eles sabiam exatamente tudo o que vinha acontecendo, e não queriam ele de volta no servidor, o que é mais do que compreensível. Eu me aproveitei da situação para questionar de quantos servidores do Discord ele havia sido banido, seguindo os rumores que eu havia escutado anteriormente. De imediato, o indiano entrou na defensiva, confirmando minhas suspeitas e dizendo que isso não era da minha conta e que já havia se desculpado diversas vezes pelos erros que havia cometido. Sem perceber, é claro, que ações valem mais do que palavras, e não importa quantas desculpas ele desse, se ele não mostrasse sinal verdadeiro de mudança, ele nunca seria aceitado de volta. Nossa discussão terminou em hostilidade, com ele afirmando para mim que, em 5 anos, iria se tornar o maior youtuber de análise de games do Brasil, me ultrapassar em tudo que eu fizesse e que eu iria me arrepender por não tê-lo aceitado. Eu só ri, e mais uma vez, ele me bloqueou. Eu me afastei de todo esse conflito por um bom tempo. Ainda assim, vez ou outra, pessoas que eram fascinadas pelas idiosincrasias do indiano me mandavam mensagens contando novidades sobre o que ele andava fazendo. Entre elas, me mandaram prints mostrando que o indiano começara a nutrir um ódio profundo por mim, ao ponto de tentar encomendar hentai do meu personagem, o narrador, mesmo tendo afirmado antes o ódio que ele tinha por esse tipo de arte. Bem hipócrita da parte dele, eu diria. E não foi só isso. Em diversas ocasiões,
Ele falou abertamente sobre mim para os membros do servidor dele, sempre de maneira desrespeitosa. Houve até uma vez onde ele deu a entender que gostaria que eu fosse algum tipo de pedo e que fosse cancelado por causa disso. Ele também começou a agir como um completo ditador no próprio servidor. E eu não estou exagerando quando digo isso. O indiano bania quaisquer pessoas que fossem afiliadas ao Festa do Chá ou que acompanhassem o meu canal. Se ele visse que algum usuário do servidor dele tinha um amigo que estava no meu servidor, ele forçava essa pessoa a cortar contato ou ser banido. Não só isso, mas como ele mesmo veio a confessar para mim algum tempo depois, ele bania qualquer usuário que ficasse inativo por tempo suficiente, ou pessoas que ele sequer suspeitasse que tinham alguma relação com o meu servidor. Como você pode imaginar, isso reduziu drasticamente o número de usuários no servidor do indiano. Haviam muitas pessoas sendo banidas injustamente, mais do que membros ativos na comunidade. E para piorar as coisas, o indiano tentou fazer dinheiro em cima dos próprios fãs, por colocar o endereço de Pix dele na descrição de todos os seus vídeos e tentar vender cargos no próprio servidor. Sim, vender cargos por quantias exorbitantes. Como você pode imaginar, essas medidas são tão cara de pau e gananciosas que foram muito mal recebidas, e mesmo que o indiano não conseguisse ver as problemáticas do que ele vinha fazendo, as pessoas percebiam o quão insano e bizarro era o comportamento dele. E o que o indiano pretendia fazer com o dinheiro que ele receberia do YouTube? Você deve estar se perguntando. Bem, ele estava tentando comprar uma comissão de hentai, encomendando um desenho pornográfico de uma versão feminina de si mesmo. Eu não estou fazendo piada. Ele estava tentando comprar hentai do próprio personagem, só que mulher. Se isso não revela o tamanho do ego dele, eu não sei mais de nada. Agora que toda essa treta já acabou, eu quero explicar algumas coisas. Se você é do Festa do Chá e você quer entrar no meu servidor, você não pode. Você até consegue ficar alguns dias escondido por lá, mas se eu ou os meus moderadores descobrirem que você é do Festa do Chá, você é automaticamente banido. Pra quê? Pra evitar mais briga. Eu já tô de saco cheio do Festa do Chá e do narrador, e eu só quero ficar longe deles no momento. Eu quero deixar uma coisa clara. Eventualmente, o indiano decidiu fazer um vídeo onde ele aborda as polêmicas na qual ele se envolveu. O vídeo tem 15 minutos de duração e ele censura o nome das pessoas envolvidas para proteger a identidade delas, o que é algo que eu posso respeitar e apreciar da parte dele. Ele fala bem brevemente sobre cada uma das controvérsias, e honestamente, se vocês não estiverem a fim de assistir esse vídeo, eu recomendo assistir o dele, porque o indiano essencialmente admite todas as coisas erradas que ele fez, e vindo das palavras dele, isso vale mais do que qualquer coisa que eu possa te mostrar. Ainda assim, ele não faz isso de uma forma inteiramente honesta, fugindo dos detalhes e fazendo parecer que, por ele ter pedido desculpas algumas vezes, todos os problemas foram magicamente resolvidos, o que, como vimos, está longe de ser verdade. Eu nunca cheguei a assistir um vídeo mais autoincriminatório do que esse, porque é essencialmente 15 minutos de um cara admitindo todas as besteiras que fez, e ainda assim, sem dar a entender que fez algo de errado. E por opinião pessoal, fazer esse vídeo foi uma das piores decisões que o indiano já tomou, porque ele pegou uma briguinha de internet que não mais do que 10 ou 12 pessoas conheciam e expôs isso em formato de vídeo para uma audiência de 650 pessoas, trazendo muita atenção negativa para si mesmo no processo, sem sequer perceber isso. Não foi só isso também.
porque é bem óbvio que o título e a thumbnail do vídeo dele não batem com o que realmente é expresso pelo indiano. O título do vídeo é Minha Briga com o Casa na Árvore, e a thumb tem o banner antigo do meu canal, o que é algo bem errôneo, já que o indiano nunca realmente teve uma briga com o meu canal. Os problemas dele aconteceram dentro do servidor do Discord, o Festa do Chá, que tem um ícone e um nome completamente diferente. Ele alegou que fez esse vídeo porque queria informar os fãs dele sobre toda essa briga, mas é bem óbvio que ele escolheu propositalmente fazer um título e uma thumb chamativos para conseguir mais views em cima do meu canal. E ainda existem algumas controvérsias que o indiano menciona no vídeo dele que eu ainda não cheguei a comentar, mas que eu acho que são muito importantes de serem analisadas. A principal delas envolve a antiga editora de vídeo do indiano. Acontece que ele a contratou e pagou ela para produzir thumbs e editar os vídeos em si, visando melhorar a qualidade do canal dele. Eu acho que é interessante mencionar que o dinheiro que o indiano usava para pagar a editora vinha da mãe dele. Ele não tem realmente um trabalho como menor aprendiz e ainda não foi capaz de faturar nada com o canal. Ao invés disso, a mãe do indiano paga ele para arrumar a casa, o que é algo que, se vocês me permitirem opinar, qualquer filho responsável e bom deveria fazer de graça. Mas ainda assim, quem sou eu para me meter nos negócios da família dele? Acontece que depois de um tempo trabalhando para o indiano, essa editora me procurou e veio falar comigo, porque o indiano havia me recomendado para ela, em mais uma das suas tentativas bem óbvias de chamar a minha atenção. Nós conversamos e não demorou muito tempo para que ela me revelasse que o indiano estava agindo de um jeito desrespeitoso com ela. Ele fazia comentários sugestivos que não eram nem um pouco bem-vindos, já que eles não tinham muita proximidade, e especialmente considerando que ela namorava na época. Mas o que realmente incitou o conflito entre os dois foi quando essa editora em questão postou hentai no servidor do indiano. Ele a baniu, afinal era contra as regras, e nesse caso eu dou total razão para ele. Mas o que não me pareceu certo foi o que ele fez em seguida, começando a xingá-la de todo tipo de coisa e ameaçando, e eu parafraseio, demiti-la como se fosse chefe dela e não um cliente pagando por um serviço para um editor freelancer. Essa editora decidiu fazer um vídeo expondo essa situação sobre o indiano, algo que o aterrorizou. O vídeo em questão eu vou colocar na descrição para que vocês possam assistir. Depois disso, eu genuinamente achei que essa situação havia terminado. Eu não tinha realmente nenhum envolvimento com o indiano, eu estava apenas focando nos meus próprios projetos e relacionamentos pessoais. Porém, como um chiclete que não quer largar do meu sapato, o indiano voltou a importunar. Dessa vez, ele veio falar diretamente comigo sobre membros do meu servidor espalhando mentiras sobre ele. Acontece que, vez ou outra, o nome do indiano era mencionado em algumas conversas, e alguns dos meus usuários falavam as impressões que tinham dele. Indiano, que ficou sabendo disso, Deus sabe como, veio me abordar dizendo que eu deveria ordenar que eles parassem de falar sobre ele de uma vez por todas. Algo bem irônico, considerando que ele adora falar mal sobre mim no próprio servidor e me criticar em vídeos públicos. Acontece que alguém havia mencionado no servidor que o indiano consumia hentai de lolicon, que é um tipo de hentai associado com personagens menores de idade. Essa é uma alegação séria, então eu investiguei isso a fundo e descobri que quem começou a espalhar esse rumor sobre ele não foram as pessoas do meu servidor. Ao invés disso, foi um dos melhores amigos e usuário do servidor do indiano, que estava falando mal dele e espalhando mentiras pelas costas. Indiano lidou com a situação e deixou de ser amigo desse sujeito no processo. Mas pouco tempo depois, ele começou a me mandar mais e mais mensagens. Dessa vez,
alegando que membros do meu servidor estavam invadindo o servidor dele e postando pornografia lá, e queria que eu me responsabilizasse pelas ações dele e os mandassem parar. Eu disse que não faria isso. E eu sei que isso deve parecer babaca da minha parte, mas escuta as minhas razões. Primeiro, porque eu não me responsabilizo pelas ações de pessoas que eu não conheço. Indiano nem ao menos me disse quem eles eram, e simplesmente assumiu, sem nenhuma evidência, de que eram do meu servidor. E se eu fizesse um aviso geral, mandando que parassem de importuná-lo, como ele queria, não teria efeito algum, porque as pessoas que estavam fazendo isso com ele não faziam por minha causa ou para me defender, mas faziam isso porque elas gostavam de zoar com a cara do indiano e ver as reações dele. E se eu fizesse o que ele queria, só atrairia ainda mais atenção indesejada para a situação, e iria o expor da mesma forma que o vídeo original dele fez. Ao invés disso, eu o aconselhei a parar de fazer besteira e simplesmente ficar na dele, banir quem quer que fizesse algazarra no servidor dele, que tudo eventualmente iria parar. Assim que ele deixasse o meu canal e a minha comunidade em paz. Mas ainda assim, eu fiz uma investigação pessoal para identificar quem é que conduziu essa dita raid no canal do indiano, e acabei por descobrir que ele era um colega meu e um youtuber, que inclusive tinha o seu próprio servidor e comunidade, da qual o indiano costumava fazer parte e da qual ele também foi banido. Então, o indiano não pode simplesmente argumentar sem fundamento de que essas raids ao servidor dele ocorreram por parte dos meus usuários e da minha comunidade, já que ele foi banido de vários servidores antes e já irritou muitas pessoas. Ainda assim, por cortesia, eu decidi conversar com esse colega que conduziu a raid e expliquei para ele que isso não era certo e o melhor a se fazer era deixar o indiano em paz. Ele me disse que havia feito aquilo depois de assistir o vídeo que o indiano havia feito do meu canal, confirmando as minhas suspeitas de que o indiano havia sido atacado porque ele fez um vídeo e atraiu atenção negativa para si mesmo, causando esses conflitos dos quais eu não estive nem um pouco envolvido, e ainda assim, pelos quais ele queria que eu me responsabilizasse. Depois que eu tive essa conversa com o indiano, ele pareceu se arrepender de toda essa bagunça na qual ele havia se metido. Percebeu que toda a briga havia sido em vão e uma gigantesca perda de tempo. Ele pediu desculpas pelo que havia feito, e bem, como um verdadeiro idiota, eu aceitei. Eu também estava cansado disso tudo. Eu só queria que esse garoto parasse de encher o meu saco e das pessoas que gostava. Então, mesmo sabendo que a possibilidade das coisas melhorarem de verdade era mínima, eu fiz as pazes com ele. Pelos próximos dias, as coisas pareciam estar indo bem. Infelizmente, o indiano havia retomado seu hábito irritante de me chamar e pedir a minha opinião para praticamente qualquer coisa que ele fazia. Se ele postava um vídeo novo, se editava uma imagem ou tinha a ideia de um novo projeto, ele queria saber o que eu achava. Pacientemente, eu o ajudava da maneira que podia, oferecendo as críticas e conselhos que ele precisava. Assim como na época em que a gente se conheceu. Foi durante essa época em que o indiano começou a se afundar ainda mais nessa fantasia de que o servidor dele era algum tipo de país, do qual ele era o mais honorável líder. Ele fez uma bandeira e até um hino sobre si mesmo. Qualidade perante frequência, construindo um grande legado, caminhando sempre para frente, e a vitória será o resultado. Indiano, indiano, uma estrela perseverante, teu brilho serás descoberto, tua glória será flamejante, fadado a ser vencedor, com vídeos contagiantes.
Eu tentei tratá-lo com respeito e ajudá-lo onde eu podia, mesmo quando a minha paciência me faltava. E não foram poucas vezes em que isso aconteceu. Ainda assim, foram dias calmos, onde a importunação constante do indiano era a única coisa com a qual eu precisava me preocupar. E, honestamente, era melhor do que as alegações falsas e vitimização constante dele. Por isso, eu levei tudo numa boa, até que um dia, o indiano me mandou uma mensagem um tanto esquisita. Acontece que ele estava planejando um vídeo reunindo memes que os fãs dele haviam postado no Discord, como uma comemoração da comunidade. Ele estava lá para me questionar sobre o uso de algumas fanarts e memes que me envolviam, me mostrando só 2 imagens que utilizavam a arte do meu canal. Eu permiti que ele usasse uma das imagens, enquanto a outra eu achei que não pegaria muito bem, por ser uma fanart traçada do canal. E não demorou muito para o indiano terminar o dito vídeo de memes e postar no YouTube. Ele me enviou um link e me perguntou o que eu achava. Eu assisti o vídeo, apenas para me deparar com vários memes de muito mau gosto, que zoavam o meu personagem e o meu canal, e vangloriavam o indiano de maneiras bem absurdas e infantis. Eu fiquei magoado com isso. Não porque eu vi como um ataque pessoal ou algo do tipo, mas porque eu já havia instruído o indiano a não mexer comigo e com a minha comunidade, já que era justamente isso que acarretava em problemas para ele. E também porque até então as coisas estavam boas entre eu e o indiano, e eu havia dedicado muito tempo em ajudar ele com críticas e análises, visando melhorar a qualidade do canal dele, só para ser retribuído com mais chacota. E quando eu confrontei o indiano com isso, ele simplesmente me disse que queria utilizar aquele vídeo como oportunidade para zoar com a minha cara. Depois de tudo, essa era a resposta dele. Isso foi a gota d'água para mim. Depois de meses tendo que lidar com o ego, a estupidez e o desrespeito desse indivíduo, eu fiz algo do qual não me orgulho muito. Eu soltei os demônios para cima dele. E eu já vou admitir, eu sei que eu fiz errado. Mas todo mundo tem um limite, então eu disse para ele exatamente o que eu achava dele e do trabalho dele. E não só eu, mas o que todo mundo achava. Nós entramos em uma discussão pesada e eu admito que fui um pouco longe em algumas das coisas que eu disse. Mas eu simplesmente não aguentava mais. Mas no fim das contas, eu não precisei fazer muita coisa, porque o próprio YouTube removeu o vídeo dele do ar, por incitar discurso de ódio. E até hoje, mesmo com as tentativas contínuas do indiano de reupar o vídeo, ele nunca voltou. Porém, depois da nossa discussão, dessa vez fui eu quem bloqueei ele. E não nos falamos desde então. Então é o seguinte, antes da gente começar, eu quero deixar uma coisa clara. Em hipótese alguma, cogitem entrar no Casa na Árvore. A gente está lidando com um canal, com um servidor que abriga um bando de animais, um bando de vermes da pior escala, e eu não quero que nenhum de vocês tenha contato com isso. Eu quero que vocês continuem aqui. Depois da nossa discussão, eu estava na esperança de que não precisaria mais ouvir falar do indiano. Mas considerando experiências passadas, eu sabia que esse não era o caso, e inevitavelmente ele iria retornar. E dessa vez eu estava certo. Indiano decidiu fazer outro vídeo sobre essa briga, dessa vez com uma duração de 20 minutos e uma thumbnail bem apelativa, onde o personagem dele soca o meu avatar no rosto em um ringue de boxe. E eu queria tirar um momento só para contemplar o quão infantil é para um indivíduo que está beirando a maioridade representar alguém com quem ele discorda em um desenho besta em que ele soca o rosto da pessoa, como se isso, de alguma forma, provasse a superioridade do indiano. E se o primeiro vídeo que o indiano havia feito sobre o meu canal e essa briga era sincero, ainda que manipulativo, esse novo vídeo é só completamente mentiroso. Ele diz que o servidor dele foi invadido por membros do meu servidor,
o Festa do Chá, mais de 5 vezes. E olha, eu não duvido que o servidor dele tenha sido vítima de uma raid, mas em nenhum momento o indiano apresenta qualquer evidência para mostrar que essas pessoas eram do meu servidor, só afirmando com absoluta certeza de que eram, mas não fazendo nada para provar isso. Ele também passa metade do vídeo respondendo a uma mensagem que é obviamente falsa. Eu fiz uma pesquisa muito extensa para a produção desse vídeo, que vocês estão assistindo, e a print que o indiano mostrou, e passou mais de 10 minutos respondendo, é muito provavelmente falsa. Eu não tenho como provar isso, porque eu não tenho acesso a essa suposta conversa, mas reparem como o indiano corta o nome da pessoa que supostamente escreveu o comentário ao qual ele está respondendo, mantendo ele oculto, mesmo que nesse próprio vídeo ele tenha voltado atrás na palavra dele e revelado a identidade das pessoas que ele tinha se comprometido em deixar anônimas no primeiro vídeo. É muito, muito esquisito. Mas não para por aí. O indiano passa uma boa parte do vídeo se vangloriando, dando a entender para a audiência dele que a edição de vídeo dele e as thumbs que ele fez para o canal dele são bem melhores do que as minhas, usando de diversos exemplos bem injustos e fajutos para sustentar um argumento que é tão sólido quanto água. O indiano também se mostra incapaz de desassociar o meu canal, o Casa na Árvore, do servidor que se chama Festa do Chá. Ele usa os dois termos simultaneamente, como se fossem sinônimos, porque ele sabe que essa é uma boa tática para fazer com que o vídeo dele chegue à minha audiência e as mentiras dele se espalhem. Ele também parece pensar que o Casa na Árvore é algum tipo de QG de vilões conspiracionistas que estão sempre enviando espiões para o servidor dele, quando na realidade ninguém realmente se importa com ele, e as pessoas que continuam o importunando fazem isso por causa dele, não para me defender ou defender a comunidade. Mas no fim das contas, nada disso importa. Qualquer um com um pensamento crítico o suficiente vai conseguir perceber de imediato as mentiras fajutas do vídeo dele, e caso as coisas que ele distorceu ou omitiu não ficaram claras por si só, bem, esse vídeo tem o propósito de esclarecer tudo. Uma das coisas que o indiano mencionou no vídeo dele, porém, eu achei digna de ser elaborada. Aparentemente, 3 indivíduos do Festa do Chá foram capazes de encontrar o endereço dele e postaram no Twitter. Eu fiz minha própria investigação e isso, de fato, é verdade. Mas as pessoas que fizeram isso não fizeram no meu servidor, e nem com o meu conhecimento ou consentimento. Elas fizeram isso em um servidor separado, só delas, e o meio que usaram para encontrar a casa do indiano não foi ilegal, só muito bobo. Acontece que o indiano menciona diversas vezes nos próprios vídeos o nome da cidade onde ele mora. E se aproveitando de que a mãe do indiano também tem um canal no YouTube, onde ela faz vlogs relatando o dia a dia da família e mostrando a casa e a varanda por diversos ângulos, esses indivíduos abriram o Google Maps e, com o poder do autismo e várias horas de esforço resoluto, eles foram capazes de triangular o espaço dos vídeos e encontrar o endereço exato da casa do indiano. Algo que, eu repito, não é ilegal, porque é para esse exato propósito que uma ferramenta como o Google Maps foi feito. O indiano alega que um desses usuários postou uma foto da casa dele no meu servidor, o que é verdade. Uma foto foi postada sem nenhum contexto, mas ela foi excluída pelos moderadores quase imediatamente, e a pessoa foi responsabilizada. Desde então, o assunto nunca mais foi abordado e o endereço do indiano foi removido da internet. E como eu disse antes, eu só fui obter conhecimento disso bem recentemente. Eu não tinha ideia de que nada disso estava acontecendo. Ainda assim, eu conversei com as pessoas responsáveis pessoalmente e elas concordaram que nunca mais iriam fazer algo parecido de novo. Mas para o indiano,
vale muito mais a pena me retratar como o vilão, ou como um líder abusivo e obstinado, e ele como o herói injustiçado que sofreu e falhou, tentando fazer o que é certo. Uma construção que não poderia estar mais distante da realidade. Se quer provas disso, só olhar na descrição dos vídeos dele. O ego do indiano se tornou tão inflado que ficou evidente para todos, exceto para ele mesmo, que ele não passa de um mentiroso e manipulador que só quer atenção. E eu sei o que muitos de vocês devem estar pensando agora. Por que dar a atenção que ele tanto quer? Por fazer esse vídeo, eu estou expondo essa situação para centenas de pessoas e colocando mais lenha na fogueira. Bem, a razão é que eu simplesmente quero seguir em frente. Eu tenho uma nova fase para o meu canal planejada e eu tô cansado de ter que lidar com esse indivíduo. Ele espalhou mentiras sobre mim e sobre pessoas que eu conheço, aprovou e incentivou inscritos dele a comentar negativamente em vídeos meus e tentou difamar a minha imagem publicamente, a ponto de que amigos meus, que também são youtubers, estão recebendo e-mails de inscritos do indiano tentando desassociá-los de mim. Foi ele quem quis uma briga, mesmo que afirme que é a vítima constante que está sempre sendo atacado. O indiano é o tipo de pessoa que te golpeia enquanto ele mesmo grita de dor, se vitimizando a qualquer oportunidade que ele tem. E se ele quer ser famoso, bem, então eu vou torná-lo infame. Mas no fim dos dias, ele é só um jovem rapaz que está completamente afundado no próprio ego, sendo incapaz de lidar com críticas ou resolver uma situação de um modo verdadeiro, sem mentir ou distorcer fatos. Enfim, eu espero nunca mais ter que falar dessa treta na minha vida. E essa treta foi uma bela de uma bosta. Eu acho esse cara uma bosta. Eu acho o narrador uma bosta. Eu acho o Casa na Árvore uma bosta. E todo mundo que acha que eu sou o demônio dessa história, eu acho que é uma bosta também. No fim do dia, tudo que eu realmente quero é que os responsáveis pelo indiano vejam o que ele tem feito pela internet e ponham um fim nisso. Porque até lá, ele só vai continuar atraindo mais atenção negativa e problemas para si mesmo, enquanto coloca a culpa em mim e na minha comunidade, se agarrando ao único fiapo de atenção que ele já recebeu de algum outro youtuber. Mas eu não acho que isso vai acontecer tão cedo, e até lá, as mentiras do indiano vão continuar. Ele vai assistir esse vídeo e talvez ele responda com mais um vídeo mentiroso e cheio de evidências forjadas. Ou talvez, quem sabe, ele se vitimize e peça desculpas como já fez no passado, tentando escapar de qualquer culpa. Talvez ele desapareça da internet, algo que eu acho improvável. Ou talvez tente derrubar esse vídeo, apelando injustamente para o YouTube. Seja o que for que ele faça, eu não pretendo fazer outro vídeo sobre esse tópico, a menos que seja altamente necessário, porque meu objetivo é seguir em frente e deixar tudo isso para trás. E caso vocês precisem de mais evidências ou uma documentação mais extensa dos fatos, isso vai estar disponível na descrição do vídeo, porque esse vídeo não é a única medida em que estivemos trabalhando para expor as mentiras do indiano crítico. Ainda assim, com fé, eu espero que seja a última. Existem muitas outras coisas das quais eu poderia falar nesse vídeo. Dedicar vários minutos de análise a outras controvérsias menores, como a forma que o indiano se comporta e trata as pessoas no Twitter, ou como ele utiliza de contas fakes para comentar nos vídeos dele e melhorar o tráfego do canal. Mas se eu fizesse isso, estaria tocando em tangentes que não são tão relevantes ao que ele fez contra mim ou a minha comunidade. Então vou deixar que esses detalhes sejam explorados por outras pessoas futuramente. Mas até lá, agradeço aos corajosos que entre vocês assistiram até aqui. Espero que na próxima vez que eu faça um vídeo, a gente se encontre sob circunstâncias melhores.